Jesus, amém, irmão? Motivo de alegria de estar aqui nessa noite, neste lugar, cultuando a Deus, porque o nosso prazer é estar na presença do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui neste lugar. Nós estamos externando, tributando a nossa adoração ao Senhor. Por isso há motivo para nós permanecermos na presença do Senhor. Então eu louvo a Deus por cada pastor que aqui se encontra, né? Pastor Carlos Leão, sua família, sua casa, pastor Marlon, pastor Aleluia Lucas, né? É a primeira vez que eu piso aqui no altar, fora, né, os cumprimentos que eu sempre venho aqui para cumprimentar, né? Mas para trazer a mensagem é a primeira vez, irmão. Então eu creio que Deus, Ele já está falando desde o começo, amém? Desde o começo desse culto. Deus já vem falando há muito tempo, desde o começo desse culto. E eu creio que você vai sair daqui, querido, não da forma que você entrou. Eu creio que você vai sair aqui diferente. Porque Jesus disse na sua palavra, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Então, se tem presença na nossa vida, querido, aleluia, não tem por que a gente não adorar o Deus de Israel. O Deus que arrancou você lá do lamaçal. O Deus que arrancou você lá do charco de lodo. Então, louvo a Deus pela vida de cada um, do pequeno até o maior. Irmão, não vou demorar, né, porque nós temos um compromisso para amanhã, né? Nós temos que acordar, levantar, fazer como Davi, né? Davi, ele diz que ele dormiu, acordou, levantou, o Senhor assim sustentou. Então, Deus está sustentando a tua vida hoje, neste lugar. Bem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Crônica, capítulo 32. 2 Crônica, capítulo 32. Ô glória. Deus está na casa, querido. Como o nosso presbítero Renan falou, que a graça, ela tem alcançado a nossa vida. Nosso coração está palpitando do Senhor. Por quê? Porque a gente tem que ficar firme e constante na presença do Senhor. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, querido, será salvo. Bem? Eu creio que tem salvação hoje aqui neste lugar. Diz assim, Seraqueribe, 32. 2 Crônica, capítulo 32, diz assim: depois destas coisas, e desta fidelidade, veio Seraqueribe, o rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra a cidade forte. E intentou separá-lo para si, vendo, o versículo 2, vendo, pois que Ezequias, que Seraqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões, para que tampasse as fontes das águas, e que havia fora da cidade, e eles ajuntaram. Versículo 4: assim muito povos se ajuntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que estendia pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Síria e acharam tanta água. Versículo 5: eles fortificou e edificou todo o muro, quebrando as torres e levantando-se outros muros para fora, e fortificou a Milom da cidade de Davi, e fez armas, escudos em abundância. No versículo 6:
E pôs oficial de guerra sobre o povo, ajuntou-se a si na praça da porta da cidade, e falou-lhe ao coração, dizendo: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temas, nem vos espante, nem vos espantei, por causa do rei da Síria, nem tampouco por causa dessa multidão, da multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele, e com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear a nossa guerra. Irmão, essa palavra aqui, ela mexeu muito no meu coração. Porque nós estamos vivendo no tempo, ao qual nós estamos diante de tantas adversidades. E uma das adversidades que tem tentado parar, aleluia, é a adversidade espiritual ao qual nós vivemos nos dias de hoje. Por quê? Porque nós sabemos que um dia após dias são dias de renúncia. São dias que nós podemos, todos os dias da nossa vida, ao deitar, ao dormir, a gente renunciar às coisas lá fora. Mas dentro desse renúncio que você, aleluia, se proporciona dentro da sua casa, dentro da sua família, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, há um propósito. Se você for observar aqui nessa passagem, você pode olhar aqui que Senaqueribe, ele tentou, aleluia, invadir a cidade. Ele tentou tirar do povo aquilo que o povo mais fazia, que era adorar a Deus. Aleluia. Eles estavam, pastor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tentando manipular o povo, tentando parar o povo. E só tinha uma maneira, aleluia, pastor Lucas, de parar o povo. Qual era? Era eles chegarem diante daquele povo que estava ali, aleluia, e tentar arrancar aquilo que Deus tinha como promessa. Aleluia. Aquilo que Deus tinha como promessa, pastor. A Bíblia vai dizer que foi 185 mil homens que Senaqueribe selecionou, pastor, para tentar parar o povo de Israel. Aleluia. E aí, se você for observar, a Bíblia diz que Senaqueribe, ele vai pegar todo aquele homem de guerra, homem preparado, homem que tinha as suas armas preparadas também para guerrear contra o povo de Israel. E se você, aleluia, notar bem, louvado seja o nome do Senhor, o povo, meu querido, eles não recuavam. Por quê? Porque ele tinha Ezequias no meio. Sabe o que eu aprendo nessa passagem, nessa noite? Que Deus sempre vai enviar um Ezequias para te levantar, querido. Deus sempre vai enviar um Ezequias para te levantar. Por quê? Porque eu acredito que o povo estava totalmente desacreditado. O povo estava totalmente pensando em voltar atrás. Acredito que o povo estava pensando em recuar. Aleluia. Mas a Bíblia diz, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Ezequias liberou uma palavra, falou: olha, com eles estão o braço de carne, aleluia, mas maior é o que está conosco. Oh, aleluia. Maior é o que está conosco nessa noite, querido. Nós temos que temer o homem, nós temos que temer essa guerra, porque, aleluia, seja o nome do Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite e está falando: pastor, eu estou sozinho nessa guerra. Ei, querido, não está não, porque quem está contigo é o maior, e quem está contigo é o maior nesta noite, para te dar vitória. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. E a Bíblia diz que eles começaram a acampar
Eles começaram a fazer acampamento dentro do arraial, aleluia, onde o povo se situava ali, onde o povo adorava, onde o povo buscava a Deus. E só tinha uma maneira, aleluia, de Deus aniquilar aquele povo. Aleluia. Era Deus, pastor, enviando um anjo. Era Deus enviando um anjo. Não precisou muito não, pastor Marlon. Um anjo destruiu o exército do rei da Síria. Ah, meu Deus do céu. Um anjo, querido, aleluia, foi capacitado, pastor, foi capacitado para destruir, aleluia, o rei da Síria. Ei, querido, deixa eu te falar nessa noite. Eu não sei qual o inimigo que você tem enfrentado dentro da tua casa. Eu não sei qual o inimigo que você tem enfrentado dentro do seu lar. Talvez no seu trabalho, talvez na sua escola, na sua faculdade, talvez em lugar que talvez você, ali louvado seja o nome do Senhor, você tenha almejado. Ei, querido, mas contigo está o Senhor, o braço forte. Aleluia, o lírios da manhã, louvado seja o nome do Senhor. Contigo está o braço forte, querido, aleluia. Você não está nessa guerra sozinho. Há um que guerreia por você. E aquele que guerreia por você, pastor Marlon, ainda que 1000 venha cair ao teu lado, ainda que 10.000 venha cair. Aleluia. Ezequias, ele podia falar: olha, estamos sozinhos, perdemos porque eles vêm combatendo contra a nossa vida. Eles vêm para nos destruir. Ele vem para nos destruir, ele vem para acabar conosco. Aleluia. Mas Senaqueribe, aleluia, ele só achou, querido. Ele só achou que ia destruir o povo. Aleluia. Sabe por quê? Aleluia, seja o nome do Senhor. Sabe por que a sua casa ainda não foi destruída? Porque tem alguém de joelho. Ah, meu Deus do céu. Tem alguém de joelho orando por você, querido. Se você está aqui é porque alguém orou por você. Se você está aqui é porque teve gente de joelho orando, como Daniel orava. O Daniel orava e Deus respondia. Eu acredito nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que não vai haver mais lugar para o inimigo tentar, aleluia, tirar você da presença. Sabe por quê? Porque o Senhor, aleluia, é varão valoroso. Aleluia. O Senhor, ele tem a sua estratégia de trabalhar na nossa vida. Por quê? Porque Senaqueribe tentou até querer fazer, aleluia, passear ali, querer dar uma cirandada ali, mas Deus interviu. Sabe o que Deus está falando aqui nesta noite? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há quem, gente, irmão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma intervenção divina para a tua vida neste lugar. Aleluia. Há uma intervenção divina para você aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz aqui, ó, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temas, não vos espantei por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, Deus está falando que nós temos que se esforçar. Se esforçar é nós se doarmos para aquilo que Deus nos chamou. Se esforçarmos é nós doarmos para aquilo que Deus deu na nossa mão. Aleluia, por quê? Porque a intenção, aleluia, de Senaqueribe, pastor, era saquear tudo que eles tinham. Tudo que eles tinham ali, pastor, no decorrer, aleluia, imagina no decorrer daquilo que eles tinham caminhado. Aleluia, Senaqueribe tentou ali saquear tudo. Aleluia, tentou arrancar tudo
que o povo tinha na mão, querido. E às vezes assim lá fora das nossas vidas. Você planta, pastor, você colhe, aleluia, mas sempre há um arquirrival lá fora tentando arrancar aquilo que você semeou, aquilo que você plantou, aquilo que você verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que verdadeiramente você, aleluia, plantou. Então, querido, atentos para que Seraqueribe não venha, aleluia, tomar espaço sobre a minha e a tua casa. Porque a Bíblia diz que eu e minha casa serviremos o Senhor. Diz assim, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Assim diz o 10, né? Assim diz Seraqueribe, o rei da Síria: em quem confiais vós, e vós ficai na porta. Na porta, isso, na porta em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Seraqueribe, ele foi brincando com o argumento que Ezequias tinha para passar para aquele povo. A confiança, ela não vinha só de Ezequias, a confiança vinha também daquele povo. E aí, se você for observar, aqui Seraqueribe está zombando do povo. Está zombando, está dizendo: em quem vocês confiam? Aleluia. Em quem vocês têm confiado, pastor? Aleluia. Em quem vocês têm confiado? Seraqueribe, em quem vocês têm confiado? E às vezes assim na nossa vida. Aleluia. Às vezes as pessoas olham para a gente, querido, e eles falam: em quem você tem confiado? Em quem você tem crido? Em quem você tem caminhado? Aleluia. Eu não estou vendo nada acontecendo. Querido, isso é o inimigo tentando armar astuta para que as coisas não venham acontecer na tua vida. Aleluia. Para que as coisas não venham, aleluia, a florescer na tua vida. Por quê? Porque se você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, começar a caminhar, a buscar a presença de Deus verdadeiramente, querido, não há Seraqueribe que faça, aleluia, não há Seraqueribe que invada a tua casa. Por quê? Porque quem te protege é Deus, e quem está na situação é Deus, e quem está na tua caminhada é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seraqueribe não vai saquear aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Seraqueribe não vai saquear aquilo que Deus direcionou para você, querido, nessa noite. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia. E que Seraqueribe, louvado seja o nome do Senhor. E que Ezequias fez? Ele fortificou, ele fechou as fontes, ele não deu espaço para que eles viessem, aleluia, tirar aquilo que o povo conquistou. Sabe o que ele fez? Ele começou a fechar as brechas, ele começou a fechar as brechas, as fontes, os lugares aonde eles poderiam, aleluia, entrar, aleluia, para que nada viesse ser saqueado. Então eu acredito que nessa noite, você que entrou pelas portas, por este lugar, eu não sei como é que está a tua vida espiritual, eu não sei como é que está a tua vida, louvado seja o nome do Senhor, na tua casa. Eu não sei como é que está a tua vida na tua caminhada. Eu só sei de uma coisa, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua casa. O inimigo, ele pode até vir por um caminho, louvado seja o nome do Senhor, mas por 7 ele vai sair, querido, porque
porque ele não tem nem a chave da casa dele, aleluia. Quem manda na tua casa é Deus. Quem manda na tua casa é Deus. Será que Queribe não vai tirar tua alegria? Será que Queribe não vai tirar sua comunhão? Será que Queribe não vai tirar tua paz? Porque quem manda na tua casa é Deus. O dono da casa é Deus. O dono da casa na rocha, pastor, aqui é Deus. Oh, uia. E a Bíblia diz que eles enviam uma carta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque assim, quando ele não quer falar face a face contigo, ele começa a enviar uma carta. E essa carta, pastor, é uma carta de oposição. Ou seja, é uma carta de levante. Eu não sei como é que foi seu dia hoje. Talvez alguém se levantou. Talvez alguém apontou o dedo no seu rosto, na sua cara. Talvez, aleluia, nego falou alguma coisa de você, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Talvez nego se levantou de forma, aleluia, querendo até destruir você, querendo destruir a tua casa, louvado seja o nome do Senhor. Mas isso são os opositores da tua vida. Se não tiver opositores, querido, aleluia, não tem graça, o evangelho não tem graça. A nossa vida na presença de Deus não tem graça. E então a Bíblia vai dizer que eles mandaram uma carta. Aleluia. Mandaram uma carta para Ezequias. Imagina Ezequias olhando para aquela carta. Imagina Ezequias observando o que está escrito. E chegou um ponto que Ezequias começou a se tremer, porque o exército de Senaqueribe era muito grande. Aleluia. Imagina ele olhando a carta da oposição e ele mesmo se degradando, dizendo: aleluia, como eu vou, aleluia, entregar esse povo na mão de Senaqueribe? Não tem como, por quê? Porque a minha vida e a vida desse povo, ela foi toda depositada na mão do Senhor. Ela foi toda depositada na mão do Senhor. E é isso que eu quero te dizer nessa noite, neste lugar, querida. Quando você deposita, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando você deposita a confiança no Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele trabalha de forma extraordinária. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele trabalha de forma extraordinária, a um ponto que os opositores vão ficar confundidos o que Deus tem feito na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ele vem com a carta, aleluia. Mas Senaqueribe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, veio com uma carta, não só com a carta, mas querendo intimidar aquele povo. Vocês lembram de Neemias também, que Neemias foi intimidado diante ali do muro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava ali no muro construindo, e o povo ali chegando e falando: ó, desce do muro, aleluia. E Senaqueribe, ele vem com essa carta dizendo, tipo, eu quero aqui conjecturar, aleluia, desmoralizando aquele povo. Mas o que me chama a atenção é que o povo, pastor, eles ficaram de pé. Eles ficaram de pé. Aleluia. E o que eu penso, aleluia, e o que eu penso nesta noite, neste lugar, aleluia, que não há inimigo algum que vai te derrubar. Não há inimigo algum que vai, aleluia, te derrubar. Aleluia. Por quê? Porque vai ser o contrário, querido. Aleluia. Você vai vir na contramão de... Aleluia, você vai vir na contramão do mundo e você vai ficar de pé. Por quê? Porque Deus é na tua vida, querido. Deus é na tua casa. Deus é no teu ministério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é contigo, querido. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz: esforçai-vos e não vos espantei. Aleluia. Porque eu creio, pastor,
que o melhor está por vir. Inimigo não vai saquear aquilo que Deus tem programado para você. Aleluia. Todos nós sabemos que para manter uma igreja mantida de porta aberta, nós sabemos que são coisas inumerosas, né? De guerra, coisas que talvez o pastor já enfrentou muito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para manter isso aqui aberto, querido. Aleluia. E às vezes ele enfrentou muitas guerras. Aleluia. Enfrentou muita afronta. Aleluia. Para manter essa igreja de pé. Aleluia. Quantas vezes, eu imagino, quantas vezes o Senhor renunciou, pastor, às coisas lá fora, para estar aqui nesse lugar. Quantas guerras o Senhor guerreou por Senhor. Aleluia. Quantas guerras o Senhor guerreou pelo Senhor. Aleluia. Para hoje estarmos aqui neste lugar. Então, querido, aleluia, nós temos que exaltar e enaltecer o nome do Senhor. Porque essa guerra não é nossa. Essa guerra é do Senhor. Aleluia. Essa guerra não é sua. Essa guerra é do Senhor. Há um que peleja por você nessa noite. Há um que peleja por você nessa noite. Aleluia. Contigo está, aleluia, o braço forte do Senhor. Não é o braço de carne, não, é o braço forte do Senhor. Enquanto Ele for sua força, enquanto Ele for sua alegria, aleluia, o inimigo não vai prevalecer. Por quê? Porque vós não tereis de pelejar. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Se nós observarmos, irmão, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, 185 mil homens é muita coisa, aleluia, é muita coisa, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eles estavam ali já armados, eles já estavam ali armados para entrar, para tentar tirar aquilo que Deus tem prometido. Ei, querido, ninguém vai arrancar a promessa que Deus tem para a tua vida. Ninguém vai arrancar a promessa que Deus tem para a tua vida. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, querido. Queira o inimigo ou não, aleluia, seja o nome do Senhor. As promessas vão ser, aleluia, seja o nome do Senhor. As promessas vão se realizar na tua vida. Por quê? Porque o projeto não é do inimigo, o projeto é de Deus. E quem tem projeto de Deus, louvado seja o nome do Senhor, conquista. Quem tem projeto de Deus, conquista e vai adiante. Por quê? Porque nada vai te parar, nada vai parar você. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ezequias, ele foi fiel até o fim. O que me chama a atenção é que ele não esmoreceu com a infidelidade dele. Ele foi fiel. E por causa da fidelidade dele, aleluia, houve-se essa calamidade. Será que ele me veio e tentou arrancar, roubar tudo aquilo que eles tinham plantado, tudo aquilo que eles tinham fortificado? Então, querido, que nessa noite, aleluia, o Senhor venha entender que tu não estás sozinho. Há um maior contigo. Há um grandão da Galileia contigo. Ele sempre estará contigo, né? Aonde tu fores, o Senhor estará contigo. Aonde tu pisar a planta dos vossos pés, o Senhor vos dará por herança. Porque Deus é fiel. Deus é fiel em todo tempo, fora de tempo. Aleluia. Eu não sei qual foi a guerra que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a guerra que você tem enfrentado. Talvez é a guerra financeira. Talvez é a guerra dentro da tua família, dentro da tua casa, dentro do teu lar.
Talvez você tenha sido afrontado, como Davi também foi afrontado. Aleluia. Talvez você tenha, louvado seja o nome do Senhor, talvez a guerra é lá dentro do teu trabalho, dentro da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz: contigo está o braço do Senhor. Contigo está o braço do Senhor. Fala para o teu irmão aí: contigo está o braço do Senhor. Não temerei coisa alguma, nem mortandade de dia, aleluia, nem escuridão, porque o Senhor estará contigo. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo em todo tempo. O Senhor está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual foi a guerra que você tem enfrentado. Aleluia, eu não sei qual foi a luta, a adversidade que você tem enfrentado. Mas eu sei de uma coisa: dentro dessa guerra, há um que dá a última palavra. Há um que dá a última palavra. Aleluia. Você não está sozinho. Aleluia. Há um maior contigo. Há um maior contigo nessa guerra e nessa batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido, não vou falar mais do que eu tinha que falar, porque até aqui o Senhor me deu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu só tenho a agradecer, aleluia, por tudo, por estar aqui, aleluia, trazendo a mensagem, trazendo a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque se não fosse o Senhor na minha vida e na vida de vocês, talvez vocês não estariam aqui. Mas nós louvamos, exaltamos o nome do Senhor, porque há vida aqui neste lugar e há esperança para a árvore. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Seraqueribe não venha, aleluia, saquear aquilo que Deus tem reservado para você durante esse final de ano, porque o pastor sempre fala aqui: é ano da provisão. Se é ano da provisão, não é ano do inimigo saquear aquilo que Deus tem reservado para mim e para você. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.